Isso aqui é o que você vai fazer do absoluto zero no Power BI. Olha que legal esse dashboard com um design profissional super fácil e simples. Mesmo que você nunca tenha nem aberto o Power BI, nem tenha instalado ele, você vai fazer isso agora, sem enrolação e sem encher linguiça, direto para você ter o resultado. Eu sou o professor Otto e essa é a minha metodologia para você aprender o máximo possível no menor tempo possível. Então, vamos começar, já baixa os arquivos aqui na descrição para você poder fazer comigo e vamos começar. Primeiro eu vou te ensinar como é que você faz o download e instala o Power BI. Se você já tem ele instalado, pode passar o vídeo para a próxima etapa para você já não perder tempo e fazer aquele dashboard maravilhoso. Então vamos lá, você vai vir aqui no Google e vai pesquisar por Power BI Download e você vai procurar essa caixinha aqui, ó, fazer download do Power BI, esse aqui. Aí você clica aqui, fazer o download, você vai descer e vai encontrar essa primeira caixinha aqui, ó, onde vai estar a opção de download. Você clica na primeira opção, cliquei aqui, e ele vai abrir uma caixa. E não se preocupa, não é vírus. Isso aqui é uma caixinha perguntando se ele pode abrir a Microsoft Store, que é como se fosse uma loja de aplicativos do Google, da App Store para quem tem iPhone, enfim. E você fala que está tudo bem, fique tranquilo. Cliquei aqui para abrir, ele vai abrir a loja de aplicativos com o aplicativo do Power BI direto. E aí é só você clicar no botão de fazer o download, que ele já vai fazer o download e instalar direto para você, como se fosse um aplicativo de celular normal. Então, isso é bem fácil. E essa forma é a melhor forma porque ele já atualiza automaticamente para você quando tem atualizações, porque sempre está melhorando o Power BI. Então, isso é muito bom você fazer por essa forma. Caso o seu computador não tenha isso, não tem problema. Você fecha aqui e vem aqui nas opções de download avançadas e você baixa o arquivo normalmente. Vem aqui, ó, Português Brasil, clica aqui e baixar. Você baixa, instala e aí a gente já está prontíssimo para começar o nosso dashboard maravilhoso. Antes da gente começar, eu vou abrir o arquivo do Excel que a gente vai importar os dados para o Power BI para a gente entender com o que a gente está trabalhando e isso aqui vai alimentar aquele dashboard que a gente vai fazer que vai ficar super legal. Então, esse arquivo aqui ele tem duas abas, duas planilhas. A gente tem a base e a auxiliar. A base e a auxiliar. A base, ela significa cada uma das linhas uma venda que ocorreu. Então você tem a data da venda, qual foi o produto, o valor, forma de pagamento, parcela, quem foi o cliente, no caso a gente tem o e-mail do cliente, a gente não tem o nome, e o telefone desse cliente, inclusive com o DDD que vai ser importante. Nessa tabela auxiliar, a gente tem aqui uma tabela de correspondência em que a gente consegue saber qual é o prefixo, ou seja, o DDD, e da onde vem o estado daquele DDD. Então, por exemplo, prefixo 11, você tem São Paulo, que é da região sudeste. Então, significa que essa base auxiliar, pelo DDD da pessoa, a gente consegue encontrar de onde ela veio, a região, que a gente vai fazer todas essas conexões agora no Power BI. Então, vamos começar. Então, vamos começar agora com o nosso Power BI aberto. Você já deve estar com um pouco de ansiedade, falando, meu Deus, é muito botão, quanta coisa. Fique tranquilo porque a gente vai passar por cada etapa e você vai entender certinho como cada coisa funciona, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é importar os dados para você conseguir fazer os seus dashboards, fazer os relacionamentos, tudo que você precisa. Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer o seguinte, tem várias formas. Primeiro, aqui na frente você já está vendo que tem opções para você extrair os dados e colocar aqui, importar do Excel, pegar numa tabela, enfim. E tem aqui em cima, nessa parte de cima, em página inicial, você tem aqui a parte de dados, onde você pode escolher o que você quer. Então, pode escolher aqui pasta de trabalho do Excel, SQL, ou clica aqui em obter dados, tem várias opções para você escolher. E também tem aqui ó, em mais, quando você clica em mais lá embaixo, você tem ó, opções e opções, tem muita coisa para você poder fazer essa importação dos dados. É super simples, tem várias interfaces com vários tipos de banco de dados, inclusive com planilhas do Google, se você quiser. Nesse caso, a gente vai escolher a pasta de trabalho do Excel mesmo, normal, porque é o arquivo que você já deve ter baixado aqui na descrição. Se não, você já baixa para conseguir fazer o exercício comigo. Então, vamos lá, eu dou 2 cliques ou venho aqui em conectar. Clicando aqui, eu vou encontrar o nosso arquivo, ó. O nosso arquivo está aqui, ó, aula gratuita do zero. Vamos lá. Cliquei. Ele vai carregar os arquivos, então ele vai puxar esses arquivos. Lembrando que eu não altero os arquivos quando eu estou no Power BI. O Power BI, ele pega, meio que ele faz o que a gente chama de consulta. Ele olha os dados
e dá uma tratada e cospe os dados para cá. Ele não altera os dados lá do Excel. Então pode ficar tranquilo que a sua planilha, a base de dados não vai ser alterada. Beleza, temos aqui duas abas no nosso arquivo do Excel. A primeira é a aba auxiliar e a segunda é a base de dados. Essa planilha aqui da base de dados não está muito legal. Ela tem algumas coisas que a gente vai ter que mudar. Ó, a data está como números. Aqui o código do produto ele tá tudo junto. Eu quero separar as letras do número. O valor está errado. A gente tem aqui o telefone que ele tem um DDD e esse DDD ele se conecta aqui com essa auxiliar que eu vou te explicar daqui a pouquinho. Então temos que dar uma tratada nessa base, a gente tem que melhorar ela para a gente conseguir cuspir os resultados lá no Power BI de uma forma bem bonitinha. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai selecionar as duas bases que a gente quer, a gente vai utilizar aqui, e vir aqui ó, em transformar dados. Nessa opção aqui, ele vai abrir o Power Query. O Power Query ele é responsável por fazer esse tratamento dos dados dentro do Power BI e aí ele vai arrumar os dados lindos, maravilhosos para jogar e fazer os dashboards. Então, estamos aqui dentro do Power Query e o que a gente vai observar? Mais um monte de botão. Fica tranquilo que pouco a pouco você vai pegando, segurando a minha mão. A primeira coisa que você faz quando você está aqui dentro do Power Query é entender o que é a base de dados, como é que ela funciona, porque assim você consegue saber qual é o tratamento que você tem que fazer. Então, eu vou começar pela base de dados normal aqui, a base de vendas, tá? Inclusive, esse nome base não é muito legal. Como é que eu altero o nome base aqui? Eu posso dar dois cliques aqui em cima do nome, ó. Eu venho aqui, ó, dou dois cliques e altero o nome para vendas. Ou eu posso vir aqui, ó, desse lado aqui e também escrever aqui, ó, o nome, eu altero aqui o nome, legal? Muito bom, agora vendas já fica mais intuitivo da gente saber. Essa base aqui tem uma data, então é a data que cada linha foi vendida, tem o código do produto que foi vendido, e aí tem o X, o Y, tem o Z e tem alguns códigos, e eu, por estar trabalhando com essa base, eu já sei que o produto X, o produto Y, o X e o Y, essa letra significa qual é o produto. E esses números aqui, eles significam da onde eles vieram. Então, isso eu já consigo tratar para saber qual produto é qual, né? Eu sei que esse produto é um produto X, esse aqui é um produto Y, só que o Excel, ele não entende que esse cara é o produto X e esse cara também é produto X. Ele entende coisas diferentes, porque dentro da célula são coisas diferentes, então a gente vai ter que separar em algum momento esse X desses números que a gente vai fazer daqui a pouco. Esse valor aqui também veio errado, o valor de verdade aqui ó, é 597, 997, ele, sem querer, ele acabou colocando 2 zeros a mais, porque às vezes quando você vai trazer dados de base de dados, de programas, ele troca ponto por zero, tira o ponto e coloca 2 zeros, isso é muito comum de ocorrer, então a gente vai ter que dividir isso aqui, por exemplo, por 100, tirar esses números aqui. Cartão de crédito aqui, a forma de pagamento está ok, número de parcelas, e-mail. O legal desse e-mail é que a gente pode extrair o nome da pessoa, porque você vê que tem um padrão aqui, né? O padrão é o nome da pessoa, ponto, o sobrenome, arroba, acelera Power BI, que é o nome da nossa formação.com. E então a gente consegue ter o nome das pessoas, se a gente quiser, e tem aqui o telefone. O telefone vai ser algo muito interessante que a gente vai fazer. Por quê? Porque pelo telefone, olha que incrível, pelo telefone eu consigo saber de onde a pessoa é, por causa do DDD. Você pode observar aqui que eu tenho os DDDs das pessoas, né? 85, 32. E esse DDD eu tenho uma tabela aqui, que é a tabela auxiliar, que ela é como se fosse uma correspondência do DDD para o estado e a cidade e a região, na verdade, né? Não tem a cidade, é só o estado e a região. Então, eu vejo que o DDD 11, ele é de São Paulo e que é do Sudeste. Eu vejo que um DDD 22 é do Rio de Janeiro, que também é a região Sudeste, e assim por diante. Eu tenho todos os DDDs aqui, aí eu sei de onde que é o estado da pessoa que comprou de mim. Olha que interessante que a gente pode pegar os dados, né? Então, legal, já entendemos mais sobre a nossa base, agora a gente vai tratar esses dados. A primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui na base de vendas e observar a data. Tá um número aqui, como é que um número pode ser uma data? Existe algo meio estranho, né? Como é que eu faço isso? É que, na verdade, o Power BI, no arquivo de Excel, ele estava como número. E números para o Excel, eles podem ser convertidos em data. Às vezes você está lá, número 1º de janeiro, e está um número 44 mil, alguma coisa assim, é porque
o Excel lá dentro do funcionamento dele, o Excel, o Power BI, a Microsoft, ele utiliza números para você conseguir entender que são datas. Então existe essa conversão, eu ensino muito mais profundo lá no curso de Excel. Então, ele reconheceu isso aqui como um número. Você pode observar que ao lado de cada coluna, você tem aqui um botãozinho que ele mostra qual é o tipo de dado. Então, ele reconheceu que essa coluna aqui é um número, né? Ele pegou e colocou aqui, ó, 1, 2, 3. Ele entendeu que isso aqui é um número inteiro. Mas, na verdade, não. É uma data. Então, eu tenho que forçar o Power Query a trocar isso aqui por uma data. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui e seleciono data. Então, você clica aqui, ó, em 1, 2, 3 e clica em data. Aí, ele vai perguntar assim, você quer substituir? Não tem problema, substitui. E pronto, ele transformou isso aqui, ó, em datas. Olha que interessante. Então, você vê que números podem ser datas, tá? Às vezes isso vai acontecer muito. Então, muito show, legal. Próximo, código do produto. Aqui o código do produto, realmente, ele tá como texto, tá tudo certo. Só que lembra que eu falei que a gente quer separar as letras dos números. Por quê? Porque eu não quero misturar o número com a letra, porque eu quero saber qual é aquele produto. Eu tenho que ter uma coluna com só X, só Y, só Z. A gente vai ter 3 produtos só aqui, o X, o Y e o Z. Então, eu tenho que cortar essa, é como se eu quisesse cortar essa coluna aqui, ó, ao meio. Eu quero cortar esse dado ao meio e a letra vai para um lado e o número vai para o outro. Como é que eu faço isso? Existem várias formas. Eu vou mostrar uma delas aqui que é super interessante. Aqui, você vai observar no Power Query que tem algumas abas. Essas abas aqui, a página inicial, é onde a gente tem a maior quantidade de coisas aqui, que é meio que um resumo das principais ferramentas. A guia de transformar, ela é uma guia que transforma a sua coluna. Então, a sua coluna está de um jeito, você transforma, ela vira de outro jeito. Então, você quer dividir um número, você quer dividir a coluna no meio, você quer fazer várias coisas, tem várias opções de transformação aqui, tá? E você tem a opção também aqui da aba de adicionar coluna, que é você pegar uma coluna e adicionar uma nova com base em alguns critérios que você vai pré-estipular, que a gente vai fazer isso também, tá? Mas só para você conseguir entender melhor como é que funciona o Power Query, conseguir ficar mais tranquilo em relação a todos esses botões, tá? Pode ficar tranquilo. E você tem a guia de exibição para você conseguir visualizar algumas coisas melhor que a gente também passa daqui a pouquinho. Vamos começar pela guia de transformar aqui, porque eu quero transformar essa coluna aqui de código do produto. Eu quero dividir ela. Então, nessa guia de transformar vai ter uma opção aqui de dividir coluna. Dividir coluna. O que ela faz? Ela vai quebrar a coluna que nem eu falei. Antes da gente quebrar essa coluna, é interessante que você entenda que isso aqui tem um padrão para eu conseguir quebrar. Ela não quebra do nada, quebra aí em letra para um lado e número do outro. Não é assim. Tudo que você vai fazer com o Power Query, você precisa ter um raciocínio, né? Precisa ter uma lógica por trás. E a lógica para você conseguir quebrar isso aqui é que existe um delimitador que a gente chama. Essa palavra é muito utilizada, que ela delimita a divisão entre duas coisas, entre uma coluna, por exemplo, que a gente vai fazer. Então, a divisão que a gente vai utilizar de delimitador é esse tracinho. Então, você tem a letra, você tem um espaço, um tracinho, um espaço e depois o número. Então, você quer pegar e quebrar bem onde tem o tracinho, mas vai ter uma coisinha que você vai ter que ficar ligado, daqui a pouco eu vou te mostrar. Seguinte, clico aqui, venho em dividir coluna, e ele vai perguntar aqui qual é a opção de dividir, não sei o que. Aqui eu vou colocar delimitador, por isso que eu expliquei essa palavra antes, para você saber. Opa, acabei clicando no lugar errado. E vamos lá, vamos voltar aqui, delimitador. Você vai observar que o meu modo de ensino é ensinar em blocos, ensinar o conceito. Porque se você aprende o conceito, você nunca mais esquece nada. Eu sempre gosto de falar que os meus conhecimentos são como sementes. Eu vou dar semente por semente e quando você vai ver, daqui no final dessa aula que você vai estar fazendo aquele super dashboard, foram várias sementes que já foram florescendo e você já vai ter o seu resultado, o seu fruto no final. Então é assim que eu sempre ensino. Se você aprende o conceito, você nunca mais esquece. É que você não teve um bom direcionamento até agora, porque essa é a forma que eu faço, sempre muito, muito didático. Então, dividir a coluna por delimitador. E ele vai falar qual delimitador que você quer. Existem algumas opções aqui de delimitadores que são padrões quando a gente está tratando com dados. Então, geralmente aqui 2 pontos, né? Vírgula, espaço, tabulação. Nesse caso, não tem o que eu quero. Não tem o
tracinho. Então eu vou clicar em personalizado e vou escrever aqui o tracinho. Só que daí, lembra que eu falei que tinha uma pegadinha aqui no meio? Se eu colocar só o tracinho aqui, vai dar problema. Por quê? Porque tem os espaços depois do X e antes do número aqui. Então, se eu quebro bem aqui no tracinho, eu vou acabar quebrando uma coluna, vai ficar a letra e um espaço, e aí a outra coluna vai ficar um espaço e os números. Então, o espaço ele vai continuar lá no meio, mesmo que a gente não veja, né? Mas você tem que entender que aqui no meio desse tracinho aí tem um espaço. Como é que eu faço para tirar isso? Simples. Em vez do delimitador ser só o tracinho, você coloca espaço, tracinho e outro espaço. Então, você pode observar aqui ó, que eu coloquei um espaço antes do traço e um depois do traço. Assim, ele pega esses 3 caracteres como delimitador. Aí, os espaços eles vão embora. Então, essa é uma super dica que a gente vai utilizar aqui. Se você está acelerando, já comenta aí embaixo. Toda vez que você aprende alguma coisa, é o nosso mantra acelera. Então, muito bom. Já fizemos tudo aqui. A gente não precisa fazer mais nada. E clico em OK. Dei o OK, olha que mágico que aconteceu, ele separou aqui em código do produto 1 e código do produto 2, e o código do produto 1 é o nome do produto, então eu vou colocar aqui produto, e esse aqui eu vou colocar como código do produto normal mesmo, porque realmente é o código. Maravilha, temos aqui já essa super divisão. Agora vamos passar para a parte de valor. Nessa parte aqui a gente vai ter que fazer uma alteração que eu já tinha te falado, né? Os dados vieram com o 00 depois no final, como se fosse 597.00,00, e aí ele acabou colocando com o 00 e esqueceu que tinha que colocar o ponto, colocar uma vírgula e colocou agora como 59.700. O que eu tenho que fazer para transformar isso aqui de volta em 597? Eu vou pegar e dividir esses valores por 100. Sempre que eu dividir por 100, ele vai andar 2 casas decimais e vai dar tudo certo. Então, eu vou selecionar essa coluna aqui de valor. Eu vou vir aqui na aba de transformar, que a gente já conhece, a gente vai transformar essa coluna em uma coluna dividida por 100. E eu vou vir aqui nessa parte aqui onde tem ó, coluna de número, tem várias coisas que você pode trabalhar. Eu vou clicar aqui em padrão, que vão ser as operações padrões que a gente conhece, adicionar, multiplicar. E eu vou dividir essa coluna. Dividir isso aqui, dividir, e vou colocar o número que eu vou dividir, que vai ser por 100. Ele vai fazer a divisão da coluna inteira por 100 e vou dar o OK. Coloquei, pronto, maravilha! Ele apareceu aqui, ó, tudo certinho, todos os valores maravilhosos. Então, agora a gente pode passar para o próximo. Aqui, pagamento, forma de pagamento, até esse nome não é muito legal, então eu vou dar 2 cliques aqui para alterar e colocar aqui forma de pagamento. É muito importante que as suas colunas elas estejam com nomes fáceis de você utilizar, porque lá na frente você vai ter que saber o que cada coluna corresponde. Então sempre coloque nomes muito bem, muito inteligíveis, entendíveis. Vamos inventar umas palavras aí. E aqui tá OK, forma de pagamento, número de parcelas tá OK. Agora o e-mail. Lembra que eu te falei que a gente consegue extrair o nome da pessoa pelo e-mail? Não o nome inteiro, né? Mas pelo menos aqui a gente sabe que vai ser o nome, ponto, sobrenome. Então eu consigo pegar o nome e um sobrenome da pessoa para poder depois tratar, saber quem é, enfim, não ficar olhando só o e-mail. Eu vou fazer da seguinte forma, dessa forma aqui, eu vou criar uma nova coluna. Então eu não vou transformar essa coluna que eu já tenho. Então eu vou vir aqui na guia de adicionar coluna. Adicionar coluna. Quando eu clico aqui, ele vai ter várias opções para coisas que eu vou fazer adicionando. No caso, eu vou criar aqui uma coluna de exemplos. Essa aqui é sensacional, é super inteligente, equivalente ao Ctrl E lá no Excel, se você conhece o Excel, e você vai entender agora aqui, ó. Clico aqui, ó, cliquei, e ele vai abrir aqui uma coluna desse lado aqui, coluna aqui, ó. E você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que escrever nessa primeira linha um exemplo para o Power Query ele entender o que você está fazendo aqui, o que você quer. E aí ele vai ter uma inteligência por trás que ele vai pegar esse padrão e vai replicar para todas as outras colunas, todas as outras linhas dessa coluna. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e eu vou escrever o nome da Agatha, bem certinho, tem que escrever certinho, tá? Ó, Agatha, com TH, tudo certo, botei o espaço, Azevedo, e dou o Enter, dei o Enter.
Aí, beleza, ele ainda não pegou, vou colocar mais um aqui. Vou colocar Agatha, o segundo, Agatha Barros. E dou Enter. Aí ele já teve 2 exemplos. Quando ele teve 2 exemplos, ele já, opa, acho que eu entendi aqui. E aí você vai visualizando. Começa a entender olhando aqui, ó. Agatha Casta, tudo certo. Opa, tem uns aqui que deu um problema. Por exemplo, a Alana, ele colocou o ponto. Alana.campos, Alana.cardoso. Eu não quero esses pontos. Então, para você adicionar mais informação na inteligência artificial aqui do Power Query, você escreve aqui para corrigir ele. Então, eu vou escrever aqui, ó, Alana Campos, Alana espaço Campos, e dou um Enter. Aí ele, opa, acho que entendi, não é o ponto. Ah, ok, porque ele tinha criado um outro raciocínio. Aí você passa aqui, vê que tá tudo certo, ó, Alice Caldeira, tá maravilha. Então, era isso mesmo que eu queria. E aí eu vou dar um ok aqui, ó. Quando eu dou ok, coloquei, ele criou simplesmente, olha que lindo, que maravilhoso que é o Power Query. Ele pega o e-mail e transforma aqui com o nome da pessoa, o espaço, o sobrenome e ainda colocou a letra maiúscula em cada um deles, porque foi assim que eu coloquei no exemplo, tá? E eu vou mudar isso aqui para nome, ó. Dou 2 cliques que mudo para nome, então eu sei o nome de cada uma das pessoas. Muito bom, antes eu não tinha essa informação. E agora a gente vai pegar essa informação aqui do telefone e extrair o DDD, porque depois eu vou querer fazer gráficos em relação à região que veio o meu cliente. Então, só pelo telefone dele eu já consigo saber mais ou menos, né, da onde que ele é. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou criar uma coluna de exemplos para conseguir extrair esse DDD. Então, eu venho aqui em coluna de exemplos, de novo em adicionar coluna. Venho aqui, ó, canto superior esquerdo, coluna de exemplos. E vai aparecer de novo aqui a coluna de exemplos. Simplesmente eu vou escrever aqui qual é o DDD. Deixa eu arrastar aqui para o lado para eu conseguir pegar, para vocês visualizarem. Então, esse primeiro eu vou escrever 85, dou um Enter. Beleza, ele colocou 32 aqui, vou colocar mais um, só para ele ter certeza absoluta. E vou dar uma olhada aqui, 21, 21, 12, 12, 51, tudo certo. Pegou, ele pegou, quando é número ele pega bem mais rápido. E aí, a gente pode vir aqui e dar o OK. Deu OK, pronto. Ele pegou aqui texto entre delimitadores, eu vou colocar o nome disso aqui para DDD. Assim eu sei que esse é o DDD daquele telefone e eu consigo fazer as ligações depois. Então, maravilha, já tratamos essa base aqui. O que eu posso fazer agora? Eu posso dar uma alterada aqui na ordem, porque eu gosto, eu acho que faz mais sentido. Então, por exemplo, eu quero pegar o nome e jogar lá para a esquerda. Então, eu clico no nome, seguro, arrasto e vou arrastando para a esquerda, vou arrastando aqui até onde eu quero. Eu quero que ele colhe aqui depois aqui do forma de pagamento. Muito bom, muito bom. Inclusive, esse código do produto aqui, eu não quero mais, não vou usar mais mesmo, eu sei que lá na frente não vou usar, eu vou deletar. Então você pode deletar uma coluna clicando nela, clica nela e aperta Delete. Muito bom, maravilha. Estamos com a nossa base tratada para a gente continuar. Tem mais 2 coisas que eu quero te mostrar aqui antes da gente carregar os dados lá no Power BI. A gente vai vir aqui na guia de exibição, ó, exibição aqui em cima e vai ter algumas opções aqui para a gente clicar. Eu vou mostrar aqui, talvez alguns de vocês não tenham esse gráfico, essa parte válidos, erro, vazio que está aparecendo aqui no meu, e eu posso pegar e clicar aqui, ó, em qualidade da coluna, que ele vai mostrar pra gente essa parte aqui, ó, de válidos, erro e vazio. O que isso significa? Isso significa que os meus dados estão todos certos, 100% está válido, não está nenhum com erro, não tem dados vazios, então isso é bom para eu entender como está a minha base de dados, se tem algum problema, e aí eu poder tratar esses problemas com Power Query, tá? Então é importante, eu particularmente gosto de deixar a qualidade da coluna. E também tem essa aqui de distribuição das colunas, que ele mostra aqui como é que estão os valores distintos. Isso aqui é um pouco mais avançado, eu ensino lá no Acelera Power BI, tá? Então, muito bom, já temos aqui. E tem uma segunda coisa que você precisa saber. Aqui, você já deve ter observado que tem essa caixa aqui do lado com um monte de coisa, né? O que será que é isso? Será que eu vou usar? Eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que aqui no Power Query tem o Ctrl Z, o famoso Ctrl Z? Você lembra do Ctrl Z no Excel, que é só você fez uma cagada, fez um problema aí. Você aperta Ctrl Z, ele volta.
Aqui no Power Query não tem o Ctrl Z, então você tem que ficar ligado. O que ele tem? Ele tem aqui o histórico das etapas que você fez. Então, imagina que o Power Query aqui é uma receita, tá? Uma receita. Então, quando você vai fazer um bolo, eu gosto muito de contar essas histórias para facilitar o seu aprendizado. Eu sempre falo, se você aprender e entender o conceito, você nunca mais esquece. Por isso que você tem que entender aqui essa história que eu vou te contar agora. Isso aqui é como se fosse a receita de bolo. Você vai fazer o bolo, você olha lá, quebrar ovos. Aí depois você vai lá, colocar farinha, misturar. E você vai colocando as etapas do que você tem que fazer. E aí no final você tem o bolo no final. O Power Query é a mesma coisa. Ele vai colocando as etapas que ele tem que fazer. Como se fosse essa receita do bolo. Por quê? Porque quando vierem dados novos, ele vai pegar e ele vai passar por cada uma dessas etapas aqui que a gente foi colocando para cuspir a nossa planilha bem bonita, as nossas tabelas bem ajustadas e arrumadas. Então, se você chegar aqui, na primeira etapa é quando ele carregou os dados. Aí depois ele foi fazendo alguns tratamentos já prévios, beleza. Aí depois a gente começou a fazer as alterações. E quando você clica aqui em cada uma das etapas, você meio que volta para o passado. Ele vai tirando uma foto para você ver como é que estava aquela tabela naquele momento da alteração. Então, lembra aqui, ó, a gente começou aqui e a minha data estava como número. Quando eu passo para a próxima etapa aqui do lado, ó, tipo alterado, ele alterou a data, então ele vai mostrando tudo que você faz. Aí ele vai seguindo essa receita até chegar na última receita, que é o seu bolo pronto, que ele vai cuspir aqui todos os dados ajustados. Então, é por isso que ele faz. Ele é como se fosse essa receita que ele vai seguindo sempre que vem novos dados para ele cuspir no Power BI todos eles ajustados. Legal? Muito bom, então tá tudo certo. Agora a gente, para finalizar, vem aqui em cima em arquivo, clica aqui em arquivo e fechar e aplicar. Clico aqui, ele vai voltar aqui para o meu Power BI e ele vai carregar os dados. Ó. Ele começa a carregar, vai avaliar, tudo certo, vai aplicar todas aquelas etapas, aplicou tudo, carregou os dados e vai cuspir os dados todos ajeitados aqui para a gente. Então, ele colou. Como eu sei que deu certo? Seguinte, você vai ver que aqui ao lado tem alguns botõezinhos aqui para você clicar, que eles vão abrir algumas caixinhas aqui, tá? Primeira coisa, você, quando clica aqui nesse de dados, aqui nesse cilindro, né? Você vai observar que ele abre essa caixinha de dados e você tem aqui, ó, as duas bases, a auxiliar e a de vendas. E se você clica nessa setinha, ele abre. Então, ó, ele abre todas as colunas da auxiliar e ele abre todas as colunas da sua tabela de vendas. Por isso que eu falei que você precisava colocar nomes fáceis de entender, porque lá na frente a gente vai precisar tratar essas colunas e entender o que cada uma significa. Então, por enquanto está tudo certo. Agora vamos observar outros campos aqui do Power BI. Se por um acaso você não tem essa caixinha aqui de dados, ou você quer saber, pô, o meu não tem todos esses, como é que eu faço para habilitar essa caixinha, fazer aparecer? Você vai fazer o seguinte, você vai aqui em cima na guia de exibição, e você vai selecionar aqui, ó, quando você clica aqui, você aparece a caixinha do cilindro dos dados, aqui do compilar e assim. Eu gosto de deixar todos porque eu acho que já fica mais fácil para a gente poder trabalhar, tá bom? Muito bom. Agora a gente vai entender esse lado esquerdo aqui do Power BI. A gente tem aqui a exibição do relatório. Essa parte de exibição do relatório é onde a gente vai fazer o nosso dashboard, onde a gente vai colocar os gráficos, onde a gente vai colocar tudo. Então, aqui é a parte visual. Essa segunda parte aqui é a tabela. Então, quando eu clico aqui, ó, exibição de tabela, você vai observar que tem aqui a sua tabela que a gente tratou lá no Power Query e ele cospe os dados aqui pra gente, todos tratados. No caso, a tabela auxiliar, a gente não tratou nada, ele vai cuspir normal. Mas quando a gente vem aqui do lado em vendas e clico aqui em vendas, ele mostra como é que está a nossa tabela e a gente consegue visualizar os dados mais fáceis, né? Então você pode até fazer filtros aqui. Eu posso, por exemplo, produto aqui, clico nessa setinha e faço um filtro. Ah, quero ver todo mundo que é produto X e seleciono o produto X. Ele selecionou aqui, filtrou, legal. Mas isso aqui é só a título de visualização. Por enquanto a gente não fez nada nesses dados aqui. É só para você, quando quiser ver um pouco mais micro. E por fim, a gente vai nessa aula visualizar aqui exibição de modelo. Essa parte aqui é hiper importante. Por quê? Vou fechar essas caixinhas aqui porque a gente não vai usar agora, a gente só precisa dessas duas aqui. Você vai observar
que no Power BI é um conceito extremamente importante, algo que se chama relacionamentos. E não é um relacionamento no sentido de, pessoas, mas entre dados, entre as tabelas. Por quê? Porque essas duas tabelas aqui, elas não estão relacionadas, elas estão como se fosse cada uma na sua, elas não estão namorando, não estão nada. Mas eu sei que elas precisam se complementar uma para ajudar a outra. Lembra que eu falei para você que essa tabela auxiliar, vamos lá na tabela auxiliar, você tem os dados do DDD, que é essa coluna, e você consegue saber o estado e a região pelo DDD. E essa tabela de vendas, você tem o DDD da pessoa. Então, essa tabela aqui é essa grande tabela de vendas, você não tem informações sobre localização, estado e região, mas na tabela de auxiliar você tem isso. Então, você consegue relacionar essas duas tabelas, você consegue meio que... eu não vou falar unir porque essa não é a palavra certa, é só elas vão se complementar, elas vão se juntar para conseguir uma ajudar a outra, tá? Esse conceito é muito mais complexo, tá? Eu vou trazer de uma forma hiper simplificada porque é a sua primeira aula aqui de Power BI, tá? Então, eu posso ligar essas duas tabelas. E como eu faço isso? Você tem que entender qual é a coluna que vai ligar as duas. Você sabe que aqui você tem as colunas de cada uma das tabelas. E qual é a coluna que vai ligar uma com a outra? É a coluna do prefixo, né? Então, eu tenho aqui essa coluna aqui, prefixo, e eu tenho aqui também, na tabela de vendas, a coluna aqui, cadê o... DDD, eu tenho DDD, então prefixo e DDD são palavras diferentes, mas significam a mesma coisa. Então, eu pego aqui, vou clicar na tabela auxiliar, auxiliar em prefixo, segurar e vou arrastar aqui até o DDD, que é como se eu fosse ligar as duas. Aí eu solto aqui. Então, eu peguei uma, arrastei em cima da outra para falar, ó, eu quero ligar essas duas colunas aqui. Então, observa que quando eu faço isso, ele vai falar assim, ó, você está pegando essa tabela auxiliar, que tem o estado, o prefixo e a região, e você vai ligar com a tabela de vendas, que tem data, DDD e assim por diante. E ele selecionou aqui, você tem que ficar ligado sempre nos detalhes. Eu gosto de mostrar os detalhes porque é assim que você vira seu jogo e você é muito mais eficiente, rápido e produtivo e consegue ter mais resultados com o Power BI, com o Excel, enfim, essa é a minha metodologia de ensino. Eu gosto de mostrar esses detalhes que fazem toda a diferença. Então, você tem um prefixo aqui e o prefixo aqui e o DDD selecionado, significa que é aqui que ele vai ligar, ele vai conectar essas duas tabelas por essas colunas aqui. E aí ele tem aqui a parte de cardinalidade, o filtro, isso aqui é muito mais profundo, por enquanto fica tranquilo que a gente não vai entrar nesse ponto, mais para frente em outros cursos você pode entrar lá com a gente no Acelera e entender mais. Então eu clico aqui em salvar e ele criou simplesmente um relacionamento. E esse relacionamento é super importante porque assim agora eu posso pegar os dados aqui que a gente tem de estado e região e eu posso, por essa conexãozinha aqui, ó, trazer para a minha tabela de vendas. E aí eu posso ter agora as informações sobre estado e região. Então, isso é o que a gente chama de relacionamentos dentro do Power BI. É um conceito extremamente importante, muito mais complexo, mas aqui você entendeu de uma forma super fácil, tranquilo, porque você precisa de um bom direcionamento. Muito bom, agora vamos voltar aqui no nosso modelo de exibição do relatório para a gente começar a tratar sobre outras partes. Está gostando da aula? Aproveita para deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no canal para ter conteúdo de qualidade e para também incentivar a gente a cada vez mais trazer esses conteúdos incríveis e gratuitos aqui no YouTube. Então aproveita, já clica aqui para você lembrar e vamos voltar para o vídeo. Aqui no nosso dashboard gabarito, a gente vai ter que criar cada um desses, o que a gente chama de visuais, que são esses cards aqui em cima, são esses gráficos, esse mapinha aqui. Então a gente vai criar eles agora. O processo é, primeiro a gente cria esses visuais, depois a gente deixa eles bonitos, coloca o fundo e deixa esteticamente com design profissional. Então eu gosto de contar uma história para facilitar a sua vida e entender por que você faz isso e não vai arrumando e já deixando ele bonito. É como se, vamos imaginar a história do Cleitinho, o grande Cleitinho, todo mundo já provavelmente já conhece, ou se não conhece, o Cleitinho é o nosso personagem muito famoso lá no Instagram, que a gente gosta de fazer umas brincadeiras com ele. E o Cleitinho, ele vai ir para uma festa de casamento. Antes de ir para a festa, qual é a forma de ser mais eficiente para ele se arrumar e já
ficar bonitão e ir pra festa. Ele pega, separa qual é o terno, separa qual é a camisa, separa qual é o sapato, e aí ele só veste e vai embora, porque ele viu que tudo tá combinando, tá tudo certo. Então ele já deixa tudo preparado e no final ele veste e vai embora. É a mesma coisa aqui. Primeiro a gente deixa tudo preparado, a gente vai criar cada um desses cards meio feios aqui. Depois a gente vai pegar e colocar um visual bonito neles para se encaixar e ficar muito mais fácil, porque se a gente faz o visual e depois já deixa ele bonito, faz o visual e deixa bonito, aí às vezes fala, putz, não combinou, não ficou legal. Da mesma forma que quando você vai vestir uma roupa, você fala, putz, coloquei essa camisa, agora eu vou pegar outra calça aqui, essa não deu certo, procura outra calça, e aí vai mudando e vai perdendo mais tempo. Então eu que tenho muita experiência já vou te passar logo no início, que essa é a forma mais eficiente. Então vamos lá criar esses visuais aqui. Estamos aqui no modo de exibição de modelo. E como é que você cria esses visuais? Você vai ter que abrir duas abinhas aqui do seu lado direito. Você vai abrir a abinha aqui de dados, você clica aqui em dados, e você vai abrir aqui, ó, essa aqui de compilar, que ele vai mostrar todos os tipos de gráficos que a gente pode criar. Legal? Então é dessa forma que a gente cria esses gráficos. Tem vários aqui que a gente vai criar. Eu vou começar pelo mais simples de todos, que é o cartão. O cartão, card também a gente chama em inglês. No Power BI você vai usar muito inglês, tá? Porque tem muitas fórmulas aqui. Ele não é igual ao Excel que tem as traduções. A única coisa que tem em português é o nome dos comandos, que é muito mal traduzido por sinal. Então, clico aqui em cartão. Quando eu clico aqui nesse cartão, ele vai mostrar um cartão em branco, vazio, sem nada. E aí a gente precisa colocar coisas nesse cartão. E existe embaixo desses gráficos aqui, desses botões, tem os campos que você vai colocar para cada um desses gráficos. Quando eu clico fora aqui, você reparou que mudou aqui de campos para dados. Quando eu clico aqui, ele coloca aqui, ó, campos. Então, para você colocar os dados dentro daquele gráfico que você quer, primeiro você tem que clicar neste gráfico. Clica nele, aí você vai olhar essas colunas aqui que você tem de todos os seus dados e vai falar assim, legal, o que eu faço com isso? Você trabalha no Power BI com colunas. Então, por isso que você não trabalha linha a linha, você pega o nome da coluna inteira, por isso que eu falei daquele nome bem arrumadinho, e você pega essas colunas e arrasta para os campos ou para o seu gráfico, tanto faz onde você quer utilizar, só tem que tomar um cuidado que depois eu vou te falar. Então, quando a gente vai tratar dos cards aqui, a gente fala de faturamento, de dinheiro, né, de valor. Então, lembrando, qual é a coluna que ela trata de valor, que trata dos valores monetários aqui pra gente? É a coluna valor de fato, né? Essa é a coluna que soma o preço daquele produto, é a coluna do preço do produto. Então, eu vou pegar essa coluna aqui, eu vou colocar o meu mouse sobre essa coluna, vou clicar em cima dela e vou arrastar ou aqui para campos, ou direto no card, tá? Tanto faz porque só tem uma opção de campo aqui, eu posso arrastar aqui, ó. Ele vai pegar e ele vai jogar aqui e criar pra gente já o valor do nosso faturamento que a gente teve. Então, 7 milhões. Ele já até colocou aqui 0,30 pra gente. Muito bom. Então, a gente criou o nosso primeiro card, que é o card de faturamento, ó. Faturamento total aqui. Legal? Muito bom. Aqui ele está somando, tá? O faturamento de todos os anos. Então, aqui está diferente, mas é porque tem o ano de 22, 23, né? Tem os filtros de região. Então, só tem que tomar esse cuidado para não achar, meu Deus, meus dados estão muito diferentes. Relaxa. Agora, a gente precisa criar esses três aqui, ó. O de produto, o de produto X, o Y e o Z. Como é que eu faço isso agora, né? É meio estranho. Por quê? Porque se eu pegar e criar um novo card, vamos criar um novo card para o produto X. Clico aqui em cartão, cliquei em cartão, vou jogar aqui no cantinho, tá? Não se preocupa com o design ainda, só se preocupa em criar o dado. Cartão aqui, legal. Eu vou pegar o valor e jogar aqui, ó. Em vez de jogar aqui, eu vou jogar direto aqui para vocês verem que eu posso jogar no visual também, ó. Joguei aqui, ele colocou os 7,30, legal. Mas como é que agora eu filtro para vir só o produto X? Porque aqui está vindo o produto X, Y e Z juntos, né? O faturamento total. Aí a gente vai vir aqui nesta abinha aqui de filtros, do seu lado direito, filtros. Quando eu clico aqui, ela abre pra gente e você tem as opções de filtros. Lembra que você sempre tem que
clicar no visual que você vai tratar para você conseguir fazer as alterações que você quer, tá? Então, ó, quando eu clico aqui, ele não aparece nada. Quando eu clico aqui, ele aparece algumas coisas. Muito bom. Então, ele está falando aqui, ó, filtros nesse visual. Visual, ele quer dizer o cartão, o gráfico que você está trabalhando. Ele está deixando aqui, ó, soma de valor, tudo, tá vindo tudo. Só que você pode colocar um filtro aqui. Caso você não saiba o que é filtro, não entende o que é filtro, vou contar uma história, mais uma história para você entender. A história do Cleitinho. De novo, Cleitinho, ele acordou e ele gosta de tomar café. Então, o que ele faz? Ele pega o café, aquele café super tratado. Na verdade, o café que a gente tem aqui no Brasil, vocês sabem que ele vem com barata, vem com animal, vem com inseto, pelo de rato. O bom mesmo eles exportam, né? Fiquei sabendo disso recentemente. Enfim, e ele coloca o filtro de papel naquele negocinho, né? Eu não esqueci o nome, no segurador de filtro. Não sei o nome dessas coisas porque eu não tomo café. E ele coloca o café e joga água. Qual é o papel do filtro? Então, toma cuidado com essa história porque ela vai te ensinar exatamente o que é filtro, porque tem gente que se confunde. O filtro de papel, ele tem a função de segurar o café e deixar embora a água que misturou com o café. Então, a função de um filtro é simplesmente segurar alguma coisa, segurar um dado e deixar embora o que a gente não quer. Lembra dessa história do Cleitinho? Aí o Cleitinho pegou o café dele, cheirinho gostoso, tomou e começou o seu dia. Na verdade, às vezes eu tomo café, mas eu tomo café nesse café. Aí a minha noiva, ela me julga por isso. Então, para os cafezeiros de plantão, podem me julgar. Eu mal tomo café, quando tomo é nesse café, aquele café granulado, né? Enfim, agora eu vou filtrar o produto. Como é que eu filtro esse produto agora? Eu simplesmente posso pegar aqui, jogar o campo de produto aqui em campos, ó, filtros no visual, tá? Tem que ser no visual, não é em página, não é em todas as páginas, é no visual. E jogo aqui. Então ele abriu uma nova caixinha do produto. O que eu faço agora? Eu venho aqui e posso selecionar, tem aqui várias opções, filtragem avançada, básica e N superior. Eu vou escolher a básica, tá? Tem que ser na básica. E seleciono o X aqui, ó. Venho aqui, seleciono o X. Quando eu seleciono, quando eu dou um checkzinho nesse filtro, é como se eu segurasse os produtos X e deixasse embora os Y e os Z, que nem o filtro do café. Eu seguro o X e mando embora os outros. Então, observa que quando eu faço aqui, ó, dou clique aqui, ele filtrou. Obviamente é um valor menor de 7 para 1,85 porque eu tenho menos produtos. Aqui eu tinha todos. Agora, o que eu faço? Eu faço a mesma coisa para os outros. Inclusive, eu posso copiar esse cartão e duplicar ele. Eu venho aqui, dou um Ctrl C e dou um Ctrl V, eu dupliquei ele. Dou um Ctrl C, dou um Ctrl V, eu dupliquei ele. Então agora eu tenho do X, do Y e do Z. Só que para eu modificar é muito mais fácil, porque eu clico nesse e aí aqui no filtro do X, eu clico aqui, ó, produto X, em vez de ser X, eu tiro o X e clico em Y. Pronto, ele filtrou Y. Agora aqui eu clico nesse aqui, eu clico no X e aí em vez de X, eu clico em Z. E pronto, ele fez o filtro do X, do Y, do Z. Então agora a gente tem os nossos cards feitos. Olha que maravilha, que coisa fácil. É que você precisa de um bom direcionamento para aprender essas coisas, porque as pessoas deixam isso hiper complexo, hiper chato, e eu gosto de fazer muito didático, porque assim você tem um resultado rápido. Agora a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer esses dois gráficos aqui, que vão ser bem mais interessantes. Vamos lá. Voltando aqui nessa opção de compilar aqui, eu vou voltar com os gráficos e vou selecionar aqui primeiro o gráfico de linhas, tá? Que é o gráfico que a gente vai fazer, ó, gráfico de linhas. Clico aqui e ele vai abrir um gráfico de linhas cru, peladão, não vai ter nada aqui. E aí, eu vou pegar esse gráfico e vou colocar os dados. Mas você pode observar que quando eu clico aqui, ó, aqui não tem nada, quando eu clico no gráfico, ele mostrou muito mais campos. Aí você tem que ficar ligado, tem que entender um pouquinho mais. Então, tem eixo X, Y, secundário, legenda, etc. Vou te explicar daqui a pouquinho o que significa cada um dos principais aqui. Seguinte, vamos lembrar uma coisa para você. O eixo X e o Y, para caso alguém não lembre, tá? Então, vamos fazer aqui, ó, eu sou professor, eu sou engenheiro e licenciado em matemática, então, para mim é super tranquilo poder ensinar matemática para as pessoas e ficar mais fácil, né? Lembrando que o eixo X é o eixo que é deitado e o eixo Y, ele é o eixo que está
de pé. Como é que fica fácil de você lembrar se é X, se é Y, deitado de pé, enfim? Eu lembro que o Y, ele tem uma perninha, como se ele tivesse mais de pé, né, do que o X. Então, eu lembro que o Y, ele é o que fica vertical e o X, por exclusão, é o horizontal. Então, lembra disso para você poder fazer o seu gráfico aqui, que vai ser o gráfico de linha. Muito bom. Então, clico no meu gráfico e agora o X e o Y eu vou jogar aqui. O que vai ser o meu eixo X nesse caso? O meu eixo X vai ser o meu valor ali que eu estou contando assim, né? E o Y vai ser a data, vai ser uma linha do tempo. É por isso que a gente usa o gráfico de linha. Então, eu vou pegar aqui o meu valor e vou jogar aqui no eixo Y, tá? Que é o eixo Y. Então, a altura desse gráfico. Valor, soma de valor. Então, ele pegou e somou o valor aqui direto nesse gráfico. Virou um pontinho. Óbvio, porque esse pontinho agora ele tem que ser distribuído ao longo do tempo. Como é que eu faço para distribuir ele ao longo do tempo? Eu venho aqui no campo data, só que o campo data você vai observar que ele tem um tracinho para você poder expandir ele. Então eu clico aqui nesse tracinho e ele abre a hierarquia de datas. Quando eu abro a hierarquia de datas, eu posso pegar essa hierarquia e jogar no eixo X. Joguei aqui, aí ele vai aparecer o seguinte, a data, e como o Power BI ele é inteligente, ele entende que lá na data você já pode extrair tanto o ano, o mês, o dia, até às vezes hora, né? Aqui não tem hora, então ele para na última granularidade que é dia. Nesse caso, eu não quero trimestre, não vou trabalhar com trimestre, então eu tiro o trimestre. Eu também não vou trabalhar com dia, eu preciso de algo maior, então eu tiro o dia aqui, só o ano e o mês. Então eu posso observar que agora, esse gráfico aqui, ele está pegando de janeiro de 22 até aqui 24, final de 24. Beleza, muito bom. Aqui fizemos o nosso gráfico. Depois a gente vai deixar ele mais bonito, vai deixar ele com umas linhas mais curvas que fica um design mais interessante. Mas o que a gente precisava fazer é isso. Ah, faltou uma coisa, desculpa. Faltou a gente dividir em 3 linhas. Então, como é que você faz para dividir essa linha que está somando o produto X, o Y e o Z em 3? Aí você tem que entender o conceito da legenda. Lembra que legenda é sempre o que vai dividir, ele vai dividir a sua linha ou o gráfico que você tem em cores diferentes. Eu gosto de contar que a legenda é em cores diferentes. Observa aqui. Eu vou pegar aqui o produto, cadê o produto aqui, coluna produto, que tem o nome XYZ, e vou jogar aqui em legenda, arrasto para legenda. Observa que tudo que a gente está fazendo é só arrastando caixinha, muito fácil, né? E pronto, ele abriu aqui e quebrou, Vou colocar de novo, Produto, legenda, ele quebrou em 3. E aí a soma desses 3 dava aquele anterior que era sem legenda. Então, maravilha, temos tudo certo. Agora, a gente vai fazer esse aqui, de número de parcelas por produto. Então, eu quero entender as parcelas que as pessoas estão pagando. Por quê? Porque tem gente que parcela em 12 vezes, em uma vez, em 5 vezes. Como é que está esse parcelamento? Eu quero entender para poder entender o perfil do meu cliente. Então, como é que eu faço? Eu vou selecionar aqui, vamos observar qual é o gráfico. É um gráfico aqui, que ele é um gráfico de colunas, e ele está dividido aqui. Então, esse gráfico aqui é colunas clusterizado, que chamam. É esse quarto aqui. Clico nele, vai abrir um gráfico zerado, e aí a gente vai utilizar os mesmos conceitos. Tem o X, o Y e a legenda. Então, no eixo X é valor de novo. Aqui não vai ser valor, tá? Não vai ser valor. Aqui vai ser contagem, porque eu estou contando a quantidade de clientes que parcelaram em 12 vezes, em uma vez, e etc. Então, não estou querendo saber em questão de valor. Então, aí começa a complicar um pouquinho mais. Então, como é que eu faço para fazer uma contagem? E agora? Porque eu estava arrastando o campo de valor aqui direto e ele estava somando, né? Ele soma, observa quando eu clico aqui, ele soma, faz a soma do valor. Como é que eu mudo isso? Quando você clica aqui, nessa setinha, você pode observar que ele está fazendo o campo soma de valor, o campo é de valor, e a forma que ele está agregando isso é em soma. Mas eu poderia ter feito uma operação da média, eu poderia ter feito uma operação de máximo, mínimo, ou até uma contagem. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer isso, eu vou colocar ali, eu posso colocar o valor, pego aqui valor e jogo para o eixo Y, só que em vez de fazer a soma dele, eu vou mudar para uma contagem, eu vou contar, ele vai contar as linhas. Então,
eu clico aqui nessa setinha e mudo, em vez de resumo, eu coloco soma, troco para contagem. Não vai ser distinto, vai ser contagem, porque distinto ele conta se tem valores iguais, ele conta uma vez. Não, eu quero que conta mesmo se tiver valores iguais. Legal, então ele vai contar aqui quantos, vamos dizer, pedidos que a gente teve aqui, que foram quase 7.000. Muito bom. Só que agora eu tenho que dividir isso, eu tenho que quebrar essa coluna no eixo X em várias para saber o número de parcelas. Então, como é que eu faço isso? Eu pego aqui a coluna número de parcelas, observa aqui o número de parcelas, e jogo para o eixo X. Quando eu faço isso, ó, ele quebrou aquela coluna em várias. Então é dessa forma que é interessante você criando seus gráficos. Você cria uma primeira, e aí você vai quebrando, e depois você vai quebrando mais um pouco. Porque ó, eu quebrei em parcelas. Agora eu preciso quebrar cada uma dessas colunas em 3 para ser o produto X, o Y e o Z. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui produto e jogar em legenda. Lembra que legenda ele coloca as cores? É isso que eu vou fazer. Eu vou pegar produto e ele vai fazer mais uma quebradinha e quebrou aqui pra gente. Muito bom. Então, agora eu tenho o nosso segundo gráfico. Para a gente poder fazer o mapa agora, você tem que colocar uma configuração no seu Power BI caso não tenha. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai vir aqui em arquivo, lá em cima em arquivo, e vai vir lá embaixo aqui em opções e configurações. Cliquei aqui e você vai clicar aqui em opções. Opções e ele vai abrir essa caixinha aqui das opções. O que você vai fazer? Vai clicar em segurança, segurança, segurança. E vai descer aqui e vai ver a parte dos mapas, tá? E aí você seleciona aqui, deixa tudo clicado, visual personalizado, usar ArcX, né, mapa preenchido, bota tudo aqui e aí a gente dá um OK e volta aqui porque agora sim você está com o seu mapa habilitado para continuar. Agora a gente vai vir aqui nesse mapa aqui, que é o mapa coroplético, é um nome meio estranho mesmo, não tem problema, você clica aqui e vai abrir um mapa vazio. E o que a gente vai fazer? A gente vai ter que colocar uma localização primeiro. Então, eu vou ter que falar da onde que veio esses dados aqui, de que estados, enfim. Lembra da informação do auxiliar que a gente conectou nessa tabela? Agora a gente vai conectar os dois juntos aqui. Então, eu vou pegar aqui a informação na tabela de auxiliar do estado, jogar para localização, joguei aqui em localização, ó, ele já pegou o mapa do Brasil, já entendeu que é aqui dentro do país, já colocou todos os estados aqui. E agora eu tenho que fazer isso aqui ser pintado conforme o faturamento. Então, quando você tem um faturamento mais alto, a cor é fica mais escuro ou uma cor mais forte no estado e uma cor mais fraca quando é menos faturamento. Então, eu vou fazer o seguinte, eu clico no meu mapa e vou pegar o valor, o campo de valor, e não vou jogar em legenda, nem latitude, nem longitude, eu vou jogar em dicas de ferramentas. Jogo aqui, joguei. Não aconteceu nada, é porque falta uma diquinha super especial que eu vou trazer aqui. Isso aqui é um dos hacks que eu gosto de trazer lá no Acelera, que é o seguinte. Clico no meu gráfico e eu vou ter que fazer uma formatação nele. Eu vou ter que dar uma dica aqui para ele dar uma formatada. Como é que eu faço isso? Eu clico com o botão direito e venho aqui ó, em formato. Ele vai abrir uma nova aba aqui. Em vez de fazer isso, você também podia clicar aqui nesse pincel, que é o do formato. A gente vai usar ele muito para a gente deixar com design legal. Então, ó, quando eu clico aqui, ele abre. E vem aqui em preencher cores. Clico em preencher cores, ele vai preencher aqui, ó. Ele vai mostrar várias cores que eu posso escolher. Nesse caso, eu não quero nenhuma. Eu vou colocar a cor azul, padrão mesmo. Só que eu quero colocar um gradiente. E aí a gente vai usar algo que se chama formatação condicional. Isso aqui eu vou usar uma formatação condicional bem simples, elas podem ficar muito mais complexas e com muito mais resultado, muito mais interessantes, mas eu vou trazer uma facinho para você. Clica aqui no FX e ele vai abrir essa caixa de explicação, de formatação condicional. Relaxa, é tranquilo, você vai fazer o seguinte, clica aqui, em vez de regras, você vai selecionar gradiente. E no gradiente, menor valor, você vai colocar aqui, vamos colocar um preto, vou colocar preto, e o maior valor eu vou deixar o azul. E vou colocar OK. Pronto. Aí ele vai ficar um mapa meio estranho mesmo, com os estados mais em azul maior faturamento e mais preto menos faturamento, mas porque a gente vai fazer um design black. Então, por isso que eu coloquei assim, depois vai ficar mais legal. E por fim, a gente vai criar o nosso gráfico de rosca para a forma de faturamento, de pagamento, né? Que é cartão ou boleto. Então, eu vou pegar aqui
vou clicar no meu gráfico de rosca, clico aqui e ele vai pedir apenas valores e legenda. Então é super fácil. Eu quero colocar os valores, eu jogo o valor, joguei o valor, somou o valor, 100%, só que agora eu preciso colocar cores para dividir essa rosca em duas cores, que vai ser a forma de pagamento. Então eu pego a forma de pagamento e jogo para a legenda. Pronto, ele dividiu em duas cores e agora eu tenho todos os visuais que eu preciso. A última etapa dentro dos visuais é a gente criar os nossos filtros. A gente precisa de 2 filtros aqui para fazer a interação das filtragens dentro desse gráfico, desse dashboard, senão não vai fazer sentido, né? Ele vai ficar estático, eu não quero isso. Então, para a gente trabalhar com os filtros, a gente vai utilizar esse botãozinho aqui, ó, segmentador de blocos. A palavra segmentador é meio que você pode trocar por filtro, tá? É um filtro mesmo que a gente vai fazer. Clico aqui, ele vai aparecer aqui para mim um filtro vazio. Vou deixar já aqui no cantinho em cima porque eu sei que ele vai ficar por aqui. Aqui você já está tendo o visual meio que pré-pronto, já pré-programado, porque é a sua primeira aula. Mas o ideal é que você se programe para fazer um desenho. Tem toda uma metodologia que você tem que ter para conseguir criar o dashboard, deixar ele bonito, com melhor layout, com design profissional, que é isso que eu coloco etapa a etapa, tá? Dentro dos meus treinamentos. Mas é importante que você saiba disso, não sai fazendo de qualquer jeito, você precisa ter um pensamento prévio, tá? Vamos lá. Eu vou jogar aqui o filtro. Qual filtro eu vou ter? Eu vou ter o filtro de região e o filtro de ano. Então, eu vou começar com o filtro de região. Eu pego aqui, ó, região e vou jogar aqui, ó, nesse filtro aqui. Eu vou jogar aqui para vocês verem que dá para fazer. Ele vai ter uns botõezinhos. E olha que legal, quando eu clico nesses botões, ele filtra para mim, ó, filtrei sudeste. Olha como o mapa fica bem legal, né? Ó, norte, nordeste, sul, centro-oeste. Se você fosse fazer no Excel, ia ser um pouquinho mais chato de fazer isso aqui, é super rápido. E olha que a gente está muito rápido e a gente teve em tão pouco tempo, muito resultado. Se fosse no Excel, ia ser muito mais chatinho. Então é por isso que o Power BI, ele é feito para dashboards, para esses tipos de relatório. O Excel ele é mais para o dia a dia, então são funções diferentes, tá? Não confunda uma coisa com outra, não é um substitui o outro, os dois eles trabalham complementares. E agora a gente vai fazer o filtro para a questão do ano. Então eu clico aqui em segmentador de blocos de novo e vou colocar aqui em cima e vou jogar o ano. Aqui em data eu vou pegar a hierarquia de datas, vou abrir ela e vou jogar o ano aqui, ó. Aí eu tenho o ano 22, 23 e 24. Legal, então temos os filtros, temos tudo. Agora a gente pode deixar tudo bem bonito, então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar o nosso plano de fundo, que é o fundo aqui que estava em branco atrás. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar aqui, eu não vou clicar em nada, vou clicar em um espaço em branco e vou clicar aqui no pincelzinho de formato. Clico aqui, vai abrir essa caixinha de formato, vou fechar as outras para ter mais espaço e vai aparecer aqui, ó, tela de fundo, várias abinhas aqui e eu vou selecionar o tela de fundo. E aqui ele vai perguntar uma cor que você quer, se você quisesse colocar preto, por exemplo, só que aqui está com transparência, depois a gente tem que tirar, tá? Ó. Se eu tiro a transparência, ele fica com fundo aqui, tá? Então, vou deixar em branco só para voltar ao normal. Vamos colocar uma imagem agora, que é a imagem que você já baixou aqui na descrição, que já está pré-pronta. Existe todo um processo para você criar isso, né? Toda uma aula de design, questão de cores que você precisa entender. Aqui eu já vou deixar pré-pronto para a gente aprender de fato a parte da criação do Power BI, tá? O design eu diria que é uma das, se não a parte mais importante, porque é onde as pessoas vão valorizar o seu trabalho. É a semente que você coloca que deixa tudo bonito. É a parte como se fosse as flores, né, da sua apresentação, onde vai deixar tudo, putz, isso aqui tá bonito. Não adianta nada você fazer um dashboard hiper funcional e ser feio, porque daí a pessoa não vai dar valor. Então, quando você vai sair com alguém, o que você faz? Você não se arruma, bota um perfume, bota uma roupa bonita. Quando você quer trazer, mostrar que você tem valor, é a mesma coisa com o seu trabalho, hein? Não me venha com essa de falar, não, o que importa é o dado. Não, o dado importa e o visual também. Pelo amor de Deus, aqui eu trago esse ponto para você ter resultado. Então, cliquei aqui, mas coloquei e não funcionou. Ó, não tá em branco porque ainda está com a transparência 100%. Então, eu vou arrastar para 0%. Aí, ele colocou aqui para a gente o fundo. Então, agora a gente vai ter que encaixar tudo isso aqui e depois a gente vai colocar as cores e vai formatar para ficar super legal. Então, eu vou só encaixar esses carinhas aqui, ó. Venho, encaixo o formato aqui, ó,
esse cara aqui. Depois, não se importa que vai ficar meio feio e não vai ficar, por exemplo, vai ficar 3 pontinhos aqui. Não se importa com isso, tá? Só encaixa onde precisa encaixar e depois a gente vai tratar isso. Pode ficar tranquilo. Por isso que é legal, o Power BI ele é bem mais fácil, ele tem já umas grades fáceis de você colocar. Ó, isso aqui, ó, já deixei pré-pronto para você, ó. Vou jogar aqui, deixar um pouquinho mais alto. Ó, facinho, ó. Deixa bem arrumadinho. E aqui também, aqui. E esse aqui também eu vou ajustar aqui, ó, para ficar nesse canto aqui. E por último, esse aqui, super rápido, super fácil de você fazer isso, tá? Você vê que o Power BI já é meio pré-intuitivo para isso. E vamos deixar alinhado aqui embaixo para todo mundo ter um design legal. E aqui os filtros também, vou deixar um pouquinho mais largo esse cara aqui. E esse do ano, deixar um pouquinho mais baixo. Muito bom, já tá legal. Agora a etapa que a gente tem que colocar é das cores e tirar esses fundos brancos para tudo ficar combinando e depois a gente vai deixar os nossos gráficos mais bonitos, tirar algumas coisas que não são interessantes. Agora a gente vai tratar as cores e muita gente geralmente vai tratar aqui no Power BI as cores e aí vai clicar no gráfico e vai colocar corzinha por corzinha, um por um, pinta essa cor, pinta essa cor, pinta essa cor, pinta cada uma das barrinhas, cada um dos gráficos. Isso demora muito. Você já percebeu que eu gosto de ser sucinto nas minhas explicações para te trazer o máximo resultado no menor tempo possível, porque eu não gosto de ficar enchendo linguiça. Tem gente que fica enrolando para gastar tempo, gastar carga horária e na verdade você precisa ter resultado rápido, até por isso que o nome do meu curso é Acelera, para acelerar o seu resultado com o Power BI, senão você fica gastando mó tempão e você não tem resultado e fica desanimado. O mais importante é você se animar quando você está estudando alguma coisa, está vendo que está tendo resultado. O resultado traz animação, pode ver, qualquer coisa que você tem resultado você fica animado. Então, como é que eu trago as cores aqui? Eu já trouxe essa paleta de cores para vocês, lá no arquivo que você baixou, tem aqui 3 cores que você vai usar. Para você ser muito eficiente, você vai fazer o seguinte, você copia a primeira cor, que é um código hexadecimal, que eu já deixei pré-pronto para você, e você vai vir aqui em cima, na parte de exibição, ó, na guia exibição, e você vai clicar aqui embaixo em personalizar tema atual, ó, personalizar tema atual. Aqui em cima já tem vários temas, eu gosto de criar o meu próprio tema, dependendo da paleta de cores da empresa ou de um design que eu vou criar. Esses temas padrões eu acho bobeira. E eu venho aqui, ó, personalizar tema atual. Eu vou colocar o nome do tema aqui, vou colocar aqui Acelera Power BI e vou colocar as cores. Aqui, se você reparar, essas cores aqui são as mesmas cores que tem na hora que você vai pintar cada um dos seus gráficos. É como se fosse o baldinho no Excel, no Word, no PowerPoint. É a mesma coisa, você vai ter uma cor primária, secundária, terciária. Então eu vou colocar aqui na primeira cor, na cor 1, que é a primária, eu vou colar aquele código hexadecimal e a primeira cor aqui vai ser o roxo. A segunda cor eu vou pegar aqui, vou copiar, vai ser essa daqui, Ctrl C, e vai ser o amarelo. E essa terceira cor aqui vai ser o... Dou um Ctrl C, colo aqui, vai ser o verde. E quando eu faço isso eu vou vir em aplicar. Eu apliquei, já os gráficos mudaram de cor, então você não precisa gastar seu tempo agora mudando gráfico por gráfico, tudo já mudou, porque a paleta de cores já mudou. Então vai ficar muito mais fácil para você. Mas ainda eu vou voltar lá em exibição, personalizar o tema atual, era só para você ver o que tinha para acontecer. Aqui eu vou deixar tranquilo. Eu vou vir aqui em texto, tá? Ó, na guia de texto, e aí eu vou colocar todos os textos em branco. Texto geral aqui, branco. Eu vou colocar o título aqui, vou colocar branco. Esse aqui, família de fontes, eu vou colocar o Segoy, tá? Para ficar uma fonte certinha. Eu me importo muito com design. Uma das coisas que eu mais coloco é design, porque tem que deixar bonito, tem que deixar legal. Para as pessoas baterem o olho e falar, pô, interessante. Então, coloca Segoy e branco. Aqui, cabeçalhos nem vou precisar, aqui eu vou deixar certo. Em visual, agora na guia, ó, visual, em tela de fundo, eu vou deixar aqui, ó, a transparência de 100%. 100%. Visual, tela de fundo, 100%. E aí, agora eu vou dar o aplicar para você ver a mudança. Apliquei. Olha isso. E vai me dizer que isso não dá resultado você ser rápido. É só você saber exatamente onde clicar. E aí eu tô te mostrando. Por isso que você tem que saber as manhas do Power BI. É muito mais complexo do que isso, mas você já está entendendo aqui de uma forma que, às vezes, em cursos você não teria. E eu tô te trazendo isso aqui porque eu gosto que você tenha um resultado.
Então, aqui, se a gente parasse aqui, já estava muito bom, mas vamos continuar para deixar ele com um design profissional. Agora eu vou tratar cada um dos visuais que a gente tem aqui e o primeiro vai ser o card de faturamento total. Então eu vou clicar com o botão direito, vim aqui em formato, e ele vai abrir todas as opções. Eu vou tirar aqui ó, o rótulo de categoria, eu vou tirar isso, não quero, é como se fosse um título e a gente já colocou os títulos no nosso design do plano de fundo, então eu não preciso colocar esse título. E eu vou clicar aqui em valor do botão e eu vou dar uma ajustada aqui. Eu vou colocar unidades, eu vou deixar automático aqui, e as casas decimais vou deixar 0 casas decimais, porque eu não quero casas decimais, eu acho que só o número significativo da unidade aqui tá bom. E maravilha, isso aqui já ficou muito bom. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou passar esse visual de uma forma rápida para você ter resultado rápido, para os outros cards. Então eu clico nesse carinha aqui e venho aqui em página inicial e clico nesse pincel, né? Parece mais uma vassoura do que pincel, mas vamos de pincel. Clico aqui e clico no outro visual que eu quero passar, eu quero copiar o visual. É como se eu pegasse a roupa daquele cara e jogasse no outro. Então, ó, coloquei aqui, beleza. Aí eu vou lá, faço a mesma coisa, clico no pincel, jogo nesse cara. Clico no pincel, jogo nesse cara. Muito bom. Na verdade, eu até diminuiria um pouquinho o tamanho desses caras aqui para eles ficarem menores do que o faturamento total. Mas por enquanto tá bom, qualquer coisa depois a gente ajusta. Agora vamos tratar esse carinha aqui da evolução dos produtos. Eu não quero títulos nenhum, porque eu já tenho todos os títulos já no nosso plano de fundo. Então eu clico nesse carinha aqui, na parte onde tem o formato, eu vou tirar o título. Aí eu aproveito, já tiro o título desse cara, já tiro o título desse cara aqui, já tiro o título desse cara aqui. Não preciso de nenhum título. Já ficou bem mais limpo, né? Bem mais limpo. Muito bom. Voltando nesse carinha aqui, o que eu quero fazer? Eu quero aproveitar aqui para dar uma melhorada nesse gráfico. Esse gráfico pontudo eu acho que fica meio feio. Eu gosto de fazer algo mais curvo, algo que fica mais sofisticado. Então, eu vou clicar nesse gráfico. Vou vir aqui ó, em linhas. Toma cuidado, porque o Power BI ele é muito grande, ó, tem muita coisa para você explorar, tem muitas minúcias aqui. Então, toma cuidado para você não se perder na organização. Ó. Clica aqui em linhas, ele vai abrir a caixinha de linhas. Aí dentro da caixinha de linhas tem outras caixinhas, então por isso que tem muita coisa. Nessa série aqui, eu vou colocar todos. E, em vez de aqui linear, ó, tipo de interpolação linear, eu vou selecionar o suave. E olha o que mudou aqui, ó. Olha como ele ficou mais bonito, ó, ele ficou um negócio mais interessante. Então, eu gosto de fazer isso porque já muda o estilo do gráfico. Olha como ele fica mais legal aqui, ficou bem mais bonito, né? Muito bom. Então, isso já é uma primeira coisa. Outra coisa, essas linhas de grade no fundo, não gosto tanto, eu prefiro deixá-las mais arrumadinhas. Pontilhado e tá muito chamando a atenção. Então, eu venho aqui ó, em linhas de grade vai explodir linhas de grade aqui. E a cor, eu vou deixar um preto, mas um preto bem sutil. Esse aqui, ó, preto 20% mais claro, acho que fica bom. E vou, em vez de pontilhado, vou deixar sólido. Aí, ó, dá pra ver, mas é muito sutil. Talvez no vídeo você nem veja. E eu vou fazer isso também para a vertical. Eu fiz isso para a horizontal. Você vê aqui, ó, você explode linha de grade, tem a horizontal e a vertical. Aí eu faço na vertical também. Coloco nesse preto e eu vou colocar sólido. Ó, ficou bem mais interessante. Muito bom. Na verdade, esse aqui, o vertical, eu vou tirar. Não preciso para mim. Eu acho que fica bom assim. Legal. E outra coisa, eu quero tirar aqui o soma de valor aqui, porque eu já sei que isso aqui é faturamento. Dá para saber, né? Na verdade, deveria deixar mais claro ainda no título. Mas tudo bem, é o nosso primeiro gráfico para você não ficar com muita informação na cabeça. Só o essencial primeiro. Então, para tirar esse cara aqui, a gente vai procurar o eixo, ó, eixo, e esse é o eixo Y, porque é o eixo que está de pé. Lembra que o Y fica de pé. E aí, eu vou selecionar aqui, tem faixa, não quero, eu vou tirar o título, ó. Ó, observa como ele tira o título ali, ó. Tirei o título, muito bom. E no eixo X eu vou tirar aqui ano também, o título do ano, porque eu sei que é ao longo do tempo, não preciso falar que é ano. Então, tudo certo. E já tá muito bonito. Próximo. Clico nesse aqui, vou fazer a mesma coisa. Eu vou só fechar tudo aqui para ficar mais fácil da gente entender o que está acontecendo. Vou tirar aqui o contagem de valor. Eu vou tirar o eixo, o nome do eixo Y, título do eixo Y, tirei.
E o eixo X eu vou deixar, porque número de parcelas faz sentido eu deixar aqui. E as linhas de grade. Pego as linhas de grade, eu vou deixar elas com aquele preto bem sutil e sólido na horizontal e a mesma coisa na vertical. Preto bem sutil, bem sutil e o sólido também. Ficou bem mais interessante, bem mais bonito aqui. Na verdade, eu acho que até posso tirar a linha de grade vertical, que não precisa. A horizontal fica melhor. Muito bom. E aqui já finalizamos esse segundo. Agora vamos para os dois últimos. Nesse aqui do mapa é muito fácil. Você clica nele e vai vir aqui. Tem poucas coisas para você mudar. Você vem em configurações do mapa e ele já vai dar o estilo para você. Você já muda para o estilo rodoviário, coloca o escuro. Já ficou aquele clima bem legal. E as cores aqui, para ficar combinando com a nossa paleta, em vez de preencher cores aqui, eu vou clicar aqui na formatação condicional e eu vou mudar o azul pelo roxo. Que é o que a gente já tinha feito, ó. Aí sim ele fica roxo, fica legal. Então eu mudo aqui a região, ó, ele vai mudando aqui, fica roxinho, fica bem mais, pega bem mais em relação ao design. E nesse aqui, também super tranquilo, eu vou tirar aqui a legenda, eu vou, em vez de deixar do lado, eu vou deixar embaixo. Então eu clico em legenda, centralizar à direita, eu vou colocar em inferior esquerdo, assim fica mais fácil de ler. E aqui em rótulos de detalhe, eu vou pegar aqui, que é o rótulo de detalhe, são esses números aqui, esses numerinhos. Ele está colocando muita coisa, eu não quero. Eu vou fazer o seguinte, esses rótulos de detalhe, eu vou colocar como externo, para mim tá bom. E qual é o conteúdo? Ele está colocando o valor dos dados, percentual, não quero. Eu vou colocar só o percentual. Percentual ele já mostra aqui, maravilha, ficou bom, ficou legal, ficou fácil de ler. E aqui já temos, o nosso gráfico está 99% feito. Só falta a gente colocar agora os filtros, que vai ser hiper tranquilo também. Um design hiper fácil de fazer. Clico no meu filtro e vou pegar aqui, eu vou fazer o filtro para um e depois eu passo o mesmo visual para o outro. Não preciso fazer duas vezes, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Primeiro eu vou ajustar o layout desse cara, porque ele tá em duas linhas, 3 colunas, não quero isso. Então, eu clico em layout. Ele está falando aqui, ó, grade e tal. Não quero. Eu quero em uma linha única. Eu quero que fique numa linha única. Então, não tenha linhas. E aqui, botões máximos mostrados, eu quero 5, porque são 5 regiões. Então, ele coloca 5 aqui. Então, maravilha, temos os 5 botões mostrando. Agora, o que eu vou fazer no layout? O layout está pronto. Agora, eu vou deixar a parte do design. Lembra que eu falei que o Power BI, na tradução, ele é meio ruim? Olha isso aqui, ó, valores de frase de destaque. Na verdade, isso aqui é só o texto que está escrito aqui, mas valor de frase de destaque é foda, né? Essa tradução ficou ruim demais. Então, esses valores é o texto que está escrito aqui, centro, oeste, nordeste, norte. Eu quero mudar a formatação desses caras. Como é que eu faço aqui? Quando eu clico aqui em aplicar configurações para, e tem aqui padrão, focalizar, pressionar, selecionado, misto, tem tanta coisa, né? É o seguinte, o padrão é para todos os tipos, porque quando você tem vários tipos de botão. Você tem o botão clicado, que é, por exemplo, esse sul. Você tem os botões que podem ser clicados, que são esses em branco. Você tem os botões que você passa o mouse em cima. E você tem um botão quando você clica nele, que ele muda a formatação. Então, você tem 4 tipos de botão aqui, né? Tem o focalizar, são esses 4 que eu acabei de te falar. Então, eu vou alterar primeiro o padrão. Para o padrão, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui em valores, que é o texto, eu vou deixar um tamanho um pouquinho menor aqui. Esse tamanho tá bom, eu quero pequenininho mesmo, não tem problema. E o formato aqui selecionado, que é esse sul aqui que está selecionado, eu vou deixar maior. Então, selecionado eu vou deixar um texto bem maior, eu vou deixar aqui com um 13, um 12, para chamar a atenção, porque ele foi selecionado. Legal. E aí eu também vou deixar o alinhamento na horizontal e ali no padrão também eu vou deixar alinhado na horizontal para não ficar jogado para os lados. Muito bom. Aqui ficou legal. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso alterar o fundo desses carinhas aqui, porque está em branco e o preto, eu quero que combine com o meu design. Então eu vou vir aqui em botões. Botões é onde eu altero o fundo desses caras. Então tem aqui todas as opções, aqui padrão, focalizar, misto, etc. Eu vou deixar no padrão e aí aqui em preencher eu vou tirar. Eu vou tirar e ele, ó, tiro aqui, ó, preencher, eu tirei. Isso significa que
eu tirei o fundo que estava branco. E ó, aqui a letra dos caras que é preta, fica com fundo preto, acaba ficando, você não consegue ver, né? Então preciso depois até mudar para branco. Mas isso é um erro que acontece mesmo, você vai tendo que ir ajustando parte por parte. Borda, eu também vou tirar. Então até parece que nem existe, né, mais o botão, mas ele vai existir, a gente só precisa alterar ali. Uma coisa que eu vou fazer, que vai ser um charme aqui no design, um extra, um hackzinho de design para você sentir o gostinho dos designs que a gente traz com você, é o seguinte, eu vou colocar aqui o barra de destaque. Tem aqui embaixo no último barra de destaque. E eu vou vou clicar aqui nesse barra de destaque. E aqui em posição esquerda, eu vou colocar a posição inferior. Inferior, embaixo. Então é como se eu tivesse o texto, embaixo ele tem uma linhazinha, que é uma linha que a gente vai fazer um design interessante. Essa cor da linha, eu vou deixar uma cor com um cinza mais escuro aqui. Um cinza nem tão claro nem escuro. Aqui, esse aqui tá meio termo, tá bom. E eu vou deixar uma largura de 1 pixel só. Isso para o normal. Desculpa, isso para o padrão. Para o cara que ele vai ser selecionado agora, eu mudo para o selecionado, que vai ser o cara que foi clicado, que é o Sul, eu vou fazer algo diferente para chamar a atenção. Então eu vou pegar esse cara, ele vai ser roxo, porque é o tema principal do nosso dashboard, e vou deixar uma largura aqui de 3 pixels. 3 pixels ou 4. Vou deixar 4 para você conseguir ver melhor no vídeo. 4. E aí ele fica mais fácil de você ver. Olha como ele fica mais bonito. Então, aqui já ficou interessante. Só que agora eu preciso voltar lá, né, na parte de valores de frases de destaque, que é a sua fonte, e colocar tudo em branco, porque eu não coloquei. Então, eu venho aqui nos valores e seleciono aqui a cor branca. O padrão para cor branca. E eu vou fazer mais um charmezinho. O Sul, que ele está selecionado, ele é o cara que está selecionado, eu vou colocar ele em roxo. E em negrito também. E um pouquinho maior. Para quando eu clicar, ele ficar de uma forma mais chamativa, né? Ó, o Sul está bem mais chamativo em relação aos outros. E, por fim, para dar o último charmezinho, a cereja do bolo, quando eu passar o mouse, eu quero que mude a cor. Então, aqui em estado selecionado, eu vou colocar aqui o focalizar. Olha como o focalizar ele vai mudar. O focalizar, eu vou colocar o carinha como roxo. E olha como isso muda agora. Quando eu passo o mouse, observa que o texto deles fica, ó, o norte está roxo, o sudeste está roxo, o nordeste está roxo. Então isso que é o focalizar, é quando você passa o mouse em cima. E aí eu passo o mouse em cima, dá meio que uma opção de clicar aqui. Clico aqui, ó, ele ficou em negrito, muito mais chamativo. Então ficou bem legal esse design. Agora o que eu faço? Eu passo esse design para o outro. Clico nesse cara aqui, venho aqui no pincelzinho e jogo para esse cara aqui. Pronto, agora temos aqui, ó, que lindo, que maravilhoso, que top esse dashboard. Olha que maravilha, se você está acelerando, comenta aqui embaixo porque está sensacional. E agora, a última etapa para você. É importante que você saiba que tudo que a gente fez aqui é uma parte hiper simples. Eu simplifiquei bastante. Quando você vai fazer operações muito mais complexas, você trazer outras coisas diferenciadas, você precisa utilizar fórmulas DAX, você precisa saber uma nova linguagem diferente do Excel. Então começa a complicar bem mais, mas você, a partir de agora, já consegue fazer muita coisa interessante. E agora, a última etapa para você é publicar. Você precisa colocar isso aqui na internet e para isso você precisa ter uma conta corporativa da Microsoft para você estar logado aqui, ó. Então, ó, tô logado aqui em cima, tem uma conta e aí você vem aqui, página inicial, clica aqui em publicar e quando você publicar, você vai ter esse dashboard disponível para você colocar como se fosse um site mesmo. Você pega o link, ó, você pega o link desse cara e envia para o seu chefe, envia pelo WhatsApp, as pessoas clicam, podem interagir, então vai ficar bem legal. E se você gostou de tudo que você viu aqui, não deixe de clicar no botão aqui embaixo caso você tenha interesse em conhecer mais sobre os nossos treinamentos do Power BI Acelera para você ter algo muito mais profundo, didático, de qualidade, sem ficar enrolando, de uma forma que você vai ter resultado em pouquíssimo tempo. O que eu me importo é que você pegue, aplique o tempo que você tem, que eu sei que é pouco, para você conseguir colocar no seu trabalho, nos seus projetos, seja freelancer, seja
você sendo um analista, não sendo, porque isso te gera resultados na vida. E é isso que eu quero trazer com você, algo didático, simples e rápido. Maravilha? Então, se você também gostou do conteúdo aqui, não deixe de comentar, comenta aqui embaixo um acelerei, comenta o que você achou, o que você gostou, porque eu vou adorar saber um pouco mais dos seus feedbacks para a gente sempre poder melhorar, sempre poder trazer novos vídeos e também se inscreva no canal se você gostou do nosso conteúdo, porque faz muito sentido para a gente ter cada vez mais pessoas para ter esse conteúdo de qualidade e traz um carinho no nosso coração para a gente ter incentivo de continuar. Muito bom? Então, te vejo nas próximas. Um grande abraço. Isso aqui é o que você vai fazer nessa aula do absoluto zero. Mesmo que você não saiba nada de Power BI, nem instalou no seu computador, você do zero, em pouquíssimo tempo, vai conseguir fazer esse hiper dashboard aqui, super bonito. Inclusive, isso aqui é um site, ó. Eu estou num site que eu posso mandar para pessoas, postar no celular, mandar pelo WhatsApp e tudo isso você vai aprender agora. Então vamos começar, porque aqui a gente não gosta de enrolação, a gente gosta de resultado. E para você também saber, sou o professor Otto, é um prazer estar com você. Vamos lá!